Saudações, turma, tudo certo? Eu sou o professor Diogo Magalhães e você está no Physics and Drums. O mundo ainda está chocado com o triste episódio no porto de Beirute, no Líbano, onde quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio foram responsáveis por uma das maiores tragédias da humanidade nos últimos tempos, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. Do ponto de vista da educação científica, a gente pode discutir diversas questões, em diferentes níveis de ensino e de profundidade, como, por exemplo, quais são as características físico-químicas do nitrato de amônio e suas implicações na sociedade contemporânea? Como criar um modelo físico e matemático para entender essa explosão? Essa explosão, ela foi tão poderosa quanto a das bombas atômicas? Existem muitas questões que a gente pode aprofundar, inclusive questões que passam pela esfera política. Mas hoje eu quero me propor a estimar a energia liberada nessa explosão. Para isso, eu vou utilizar a técnica da análise dimensional e o Google Maps. E como convidada, a gente vai ter a professora Patrícia, que é doutora em Química e minha colega no Instituto Federal Catarinense. Bora! O que é análise dimensional? Ela é um método investigativo que permite que a gente obtenha a relação entre as grandezas que são relevantes para um dado problema. Por trás dessa técnica está o princípio da homogeneidade, que no fundo fala assim pra gente: se de um lado da equação eu tenho banana, do outro eu também tenho que ter banana. Se eu começo a misturar as frutas, vai desandar. Eu não vou entrar em detalhes técnicos dessa abordagem. Se você quiser saber um pouco mais sobre ela, deixa um comentário aqui embaixo. Vamos prosseguir que eu vou explicar como que a gente aplica essa técnica no estudo da explosão de Beirute. A nossa proposta é estimar a energia liberada na explosão. Então, quais são as grandezas físicas relevantes nesse problema? Primeiro, a gente tem o tamanho da frente de onda, que a gente pode ler a partir de imagens que são extraídas dos vídeos. E tem um monte por aí na internet. A gente só tem que escolher um vídeo legal que a gente possa definir um bom ponto de referência para a gente ter como padrão na hora de medir esse R. Se a gente observar nas explosões, esse R varia com o tempo. Outra grandeza importante é a densidade do ar, que tem um valor constante. A pressão, nesse caso, a gente pode ignorar. Se a gente aplica a técnica, a gente vai obter que a energia depende dessas três grandezas da seguinte forma: ela é inversamente proporcional ao quadrado do tempo, ela é proporcional ao R elevado à quinta potência e ela é diretamente proporcional ao valor da densidade no ar. Uma vez que a gente tem o ρ, a densidade do ar, a gente precisa ler o R para um dado T. Vamos observar que essa é uma aproximação. Um estudo estatístico seria muito bem-vindo. Nós poderíamos medir vários R's para vários T's diferentes. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui. Eu quero passar a ideia do método para você e nós vamos observar como que essa técnica é poderosa e o nosso resultado bate com os dados oficiais, os dados que são divulgados também pela imprensa internacional. Para a gente ler o R, a gente precisa de um ponto de referência. Então eu utilizei o Google Maps e encontrei um prédio que aparece em vários vídeos e defini esse prédio como o meu ponto de referência. O tamanho dele, o comprimento, é de aproximadamente 150 metros segundo o Google Maps. Vamos observar, galera, que esse prédio ele precisa estar bem nítido no momento da explosão. E o ideal é que a câmera também não se movimente tanto, para que a gente não perca a perspectiva e o ângulo de visão. Como é um método aproximado, tudo que a gente puder evitar de erro agrega mais confiabilidade ao resultado. Pessoal, eu selecionei duas imagens. A primeira foi escolhida no momento da explosão, quando a gente tem aquele primeiro sinal luminoso. E a segunda foi coletada mais ou menos um segundo depois da explosão, de tal forma que a gente possa observar essa frente de onda bem nítida. Se a gente compara os tamanhos, as dimensões, a gente vai observar que o raio dessa frente de onda é aproximadamente 2 vezes o tamanho do nosso ponto de referência, 2 vezes o tamanho do prédio. Então, o nosso raio é de aproximadamente 300 metros. Se nós substituirmos esses valores lá naquela equação que a gente obteve para a energia, a gente vai concluir que a energia é da ordem de 10 elevado a 12 joules. E isso equivale a 0,7 quiloton de TNT. Lembrando que quiloton de TNT é uma unidade de energia. É uma forma da gente medir e expressar a energia. Pessoal, o valor que a gente encontrou para a energia liberada na explosão, ele é extremamente satisfatório. Vamos lembrar que o valor oficial divulgado é de aproximadamente 1 quiloton de TNT. Esse resultado é fantástico, especialmente do ponto de vista didático. Mesmo com as limitações instrumentais que a gente teve, o procedimento adotado nos levou a um resultado muito próximo da realidade. E é instrutivo que a gente compare o valor dessa energia com o das bombas atômicas. Dá uma olhadinha nesse comparativo que eu botei aqui na tabela e vamos observar como que o poder destrutivo do nitrato de amônio ele é muito menor do que das bombas nucleares. E olha o estrago que a explosão de Beirute provocou. Comparado, por exemplo, com a bomba Fat Man, que foi lançada sobre Nagasaki, a gente tem uma energia 20 vezes menor para uma massa de carga explosiva muitíssimo maior. Então vamos refletir, né, galera, como que a gente precisa pensar em como aplicar o nosso conhecimento. Para entender um pouquinho sobre o nitrato de amônio, eu convido então a professora Patrícia. Bem-vinda, Patrícia! Fala, galerinha, tudo certo?
Olá, professor Diogo. Então, gente, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o nitrato de amônio. O nitrato de amônio é uma substância iônica formada pelos íons nitrato e amônio. Ele foi sintetizado pela primeira vez em 1659 na Alemanha e foi utilizado na Primeira Guerra Mundial misturado com dinamite para deixar as bombas mais baratas. O principal objetivo é o uso dessa substância nos fertilizantes. O nitrato de amônio, ele não é um combustível, ele não explode sozinho, ele se decompõe e ao se decompor produz gases que com o calor da decomposição se expandem rapidamente, causando assim uma explosão. O que chama a atenção na explosão em Beirute é a coloração da fumaça, que é uma coloração acastanhada. Essa coloração é devido à presença de dióxido de nitrogênio, que é um produto resultante da decomposição do nitrato de amônio. Essa coloração também foi observada em 2013 no acidente aqui da nossa cidade, em São Francisco do Sul, também então devido à presença desses compostos nitrogenados. Então é isso, gente, o que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o nitrato de amônio e agora passo a palavra de novo para o professor Diogo. Obrigada e até mais. Muito obrigado, Patrícia. A gente chega ao final de mais um vídeo, onde a gente obteve uma estimativa da energia liberada na explosão de Beirute. Vamos ressaltar, né, galera, que esse resultado foi muito próximo daquele que é divulgado oficialmente. E aí a gente já tem noção do poder dessa técnica da análise dimensional. E olha que o nosso método de medição, ele é bem precário. Então, se você quiser mais conteúdos como esse e ficou interessado em saber mais sobre o assunto e também mais sobre a técnica da análise dimensional, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui embaixo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui.